de formação para treinadores e demais profissionais da comissão técnica. Outra mudança positiva é o mapeamento das competições de base para a equipe de observadores técnicos, montado pela CBF, observar e acompanhar os novos craques. Sendo assim, acredito que o fator determinante para que o país retome as rédeas do futebol seria uma reestruturação das categorias de base, com destaque ao uso de tecnologia nos setores de condicionamento físico e psíquico, além de usar critérios rígidos na seleção de jogadores aptos a participarem das seleções de base, sendo indubitável o acesso ao ensino médio eficiente para que o jogador possa absorver o conhecimento de diversas áreas, além de aulas táticas, para proporcionar uma mentalidade técnica ao atleta, sendo que este, ao se aposentar, poder usar seus conhecimentos na perpetuação do aprendizado aos que estiverem sendo introduzidos. Após os argumentos explícitos, encerro meu discurso afirmando que o Brasil não é o país do futebol, mas o dos jogadores. Tenho dito. Solicito que a acadêmica Maria Eduarda Giacomossi prossiga com a crítica. Excelentíssimo presidente, boa tarde. É de fato uma satisfação participar da primeira sessão de oratória da Academia de Monte Alverne, para criticar o colega discursante Martin Lange de Assis. Devo mencionar que o texto foi me entregue na data estipulada e de acordo com as normas acadêmicas. Inicio meus pareceres avaliando a sua apresentação. O orador manteve uma postura natural com ênfase adequado. Seu ritmo permaneceu inigualável e silabação excepcional. Por fim, seu nível de decoração esteve normal. Isto posto, passarei a avaliar a parte escrita. A temática escolhida pelo autor chama atenção de forma muito intrigante a um assunto que corre nas veias dos brasileiros, o futebol. Por ser o Brasil o único pentacampeão mundial, é muito admirado e tido como exemplo por todo o mundo, ou como defende o autor, costumava ser. Após mencionar os resultados lastimáveis em Copas do Mundo, estando há 18 anos sem um título mundial, o colega comprova de maneira alarmante que o país está se tornando um fracasso neste esporte em que costumávamos ser referência. Com maestria e de forma culta, o orador indica os fatores primordiais que diz respeito ao sucesso no futebol. Cita, por exemplo, os investimentos em infraestrutura e preparação dos atletas em países desenvolvidos que têm como objetivo obter resultados a longo prazo. Em vista disso, vale destacar que, diferentemente no Brasil, os clubes, ao se depararem com sequências de derrotas e poucos resultados, demitem os técnicos imediatamente, que muitas vezes não completam seus projetos, gerando essa constância ao insucesso. Nessa linha de raciocínio, os clubes brasileiros deixam muito a desejar, se comparados com os europeus. Em consequência, a seleção brasileira e seu passado glorioso, composto por lendas e grandes títulos, tão idolatrada, desperta em inúmeras pessoas sentimentos de vergonha e depreciação, com lembranças terríveis, como o temido 7-1 em 2014. Sendo assim, o acadêmico destaca inteligentemente os pontos que devem ser analisados para então o Brasil voltar a ser o país do futebol. Em uma proposta de intervenção com a qual concordo inteiramente, isto é, reestruturar todo o sistema visando os investimentos e trazendo novamente os donos de glória, a consagrada seleção amarelinha.
Concluo afirmando que, de forma alegórica, nosso país tende ao amor pelo esporte e a alegria que nos gerava. Espero que, algum dia, ao perguntarem-nos de nossa seleção, com orgulho, possamos responder que, graças a Deus e ao nosso futebol, nascemos brasileiros. E que o amor ao hino volte em cada partida. Sem mais nada a declarar, devolvo a palavra. Cure o mundo, faça dele um lugar melhor, para você e para mim, e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com a vida, faça dele um lugar melhor, para você e para mim. Com esse trecho da música Heal the World, do rei do pop Michael Jackson, invito o acadêmico Lucas de Antoni Santos para proferir seu discurso Liberte Hong Kong. Senhora diretora, excelentíssimo presidente, prezados mesários e caros acadêmicos, boa tarde. Hong Kong era, no século XIX, uma ilha de pescadores na costa chinesa. Foi cedida aos britânicos como uma das demandas na vitória na Guerra do Ópio, mas por apenas 99 anos. Ou como os chineses, inglês preferam chamar, para sempre. A colônia foi ocidentalizada em educação, governo e até cultura. A diferença entre ela e o continente cresceu cada vez mais. Com essa revolução cultural, o Oeste cortou laços com a China e se obrigou ele a renovar sua economia, que agora se voltava para finanças e tecnologia. O que a fez crescer muito, apresentava índices que nem há em muitos países hoje, como salário igual entre ambos os sexos, alta expectativa de vida, queda na corrupção e IDH de mais de 0,900, o que a tornava extremamente rica. As negociações de devolução da soberania de Hong Kong começaram em 1982 e terminaram apenas em 1997, onde foi criado um país de 2 sistemas. Dessa forma, Hong Kong teria um alto grau de autonomia, moeda própria e direito a voto e liberdade de expressão. Essa situação se estenderia por 50 anos, até 2047, onde Pequim terá controle total. Todavia, Xi Jinping, presidente da China, não quer esperar. Com lideranças pró-democracia sendo presas e a ameaça da lei da extradição causando uma intensa onda de protestos pedindo mais liberdade, o caos instalou-se na ilha. Inicialmente, essa lei foi criada para levar de Hong Kong criminosos que cometeram delitos em outros países que não têm nenhum acordo formal de extradição, incluindo Taiwan e China. A discussão começou após o homem matar a namorada em Taipei e o confessar apenas quando voltou para sua terra natal. Entretanto, as manifestações não cessaram. Isso daria poder para Pequim prender qualquer um que julgasse um criminoso, incluindo ativistas políticos. Após uma gigante onda de protestos, Carrie Lam, chefe do executivo, suspendeu a lei para haver mais tempo de discussão. Contudo, as manifestações não cessaram. Pedem agora por 5 demandas. São elas: a completa revogação da lei da extradição, que manifestantes parem de ser titulados como black blocs, um genuíno sufrágio universal tanto para o Conselho Legislativo quanto para o chefe do Executivo, que retire acusações judiciais contra manifestantes e uma investigação independente sobre o comportamento policial. Ademais, quando as marchas terminam, são distribuídos passos de trem e camisetas nas estações para se camuflar entre as pessoas. Constrói rapidamente barricadas bloqueando as ruas, mas sempre as desmontam para passagem de veículos de emergência. Outros sim, quando não conseguem fugir, atiram tijolos, pedras e coquetéis molotov, entre outros, e a polícia responde a isso com mais violência física e bombas de efeito moral. A comunicação é feita através de fóruns online e grupos de Telegram, onde discutem estratégias e ideias, e quando iniciados, são usados sinais de mão para sinalizar o que precisa ser passado para a linha de frente. Como visto, as manifestações continuaram fortes em 2020, mas com a ameaça do coronavírus, houve uma trégua na ilha. Alguns querem independência, outros a permanência no sistema atual, mas poucos, muito poucos, querem Pequim como sua capital.
Contudo, os hongkongueses são um povo que anseia por liberdade. Tendo uma cultura diferente da China continental e até idioma próprio, não há nada mais justo que a independência. Cada vez menos esse povo tem se considerado chinês, principalmente entre os mais jovens, que viverão sob o domínio do Partido Comunista da China, se nada for feito. Tem um jeito. Para realizar seus comentários críticos, invito a acadêmica Lívia Duarte Silva. Excelentíssimo Presidente, boa tarde. Sinto-me honrada em participar da primeira sessão de oratória do ano em curso para criticar o acadêmico Lucas de Antônio Santos. É de meu dever mencionar que o texto foi entregue na data estipulada e de acordo com as normas acadêmicas. No que se refere ao tema abordado pelo orador, é de grande aura e importância a tese que fixa como protagonista os protestos em atividade localizados na ex-colônia britânica, Hong Kong. Mostrando-se como um assunto atual, Liberte Hong Kong obteve uma carga de conteúdo interessante, visando citar os fatos sobre os acontecimentos e situar os ouvintes a seu discurso de forma analítica, fazendo uso adequado da linguagem culta. Entretanto, o uso da criatividade e da exploração ao tema deixaram a desejar, visto que, uma vez abordado com alto grau de caráter informativo, o conteúdo apresentado pelo orador mostra-se com demasiado teor jornalístico. Ao desenvolver a majoritária parte da estrutura do texto, expondo os episódios vividos por Hong Kong, sente-se uma certa carência na ampliação e aprofundamento da opinião defendida pelo acadêmico. Tal lacuna opinativa deixa de evidenciar com veemência o quanto Hong Kong precisa de olhares e ouvidos atentos sobre o povo que clama nas ruas, equalizando todo um grupo manifestante em um só objetivo. No que tange à análise separada de Hong Kong e do restante majoritário da China, não há como refutar o argumento de que o território em questão apresenta autonomia tanto quanto o restante do país, possuindo direito ao voto, moeda e idioma próprios e vistos especiais para se viajar para a região. Sua cultura foi ocidentalizada aos detalhes, e com essas características, a distinção de Hong Kong perante a China continental cresce cada vez mais. Porém, mesmo causando revolta na população, este regime iria simplesmente acabar com a chegada de 2047, quando Pequim teria total controle sobre o território. E, consequentemente a isso, afirmo minha posição concordando com a opinião do autor. Apesar dos benefícios que Hong Kong traz à China, economicamente e culturalmente, a população pretende hastear a bandeira da liberdade. E como o acadêmico havia dito, não há nada mais justo que a independência. É de fato revoltante imaginar um sistema no qual está inserida por completo uma população, ser dissolvida em práticas que ceifam os direitos que pertencem a ela, onde habituados a ele, se abalariam profundamente com o intenso choque cultural. Prender lideranças pró-democracia não adiantará quando o povo sente o risco de ceder para um país a sua identidade de nação, sua cultura e a vida das gerações que estão por vir. Certamente, o sentido de pátria em si será enaltecido com louvores às pessoas que se levantam para honrar e distinguir sua pátria entre tantas outras. Em vista disso, penso que a independência de Hong Kong é urgente, merecida e pertence àqueles que usam suas vozes nas ruas para enfatizar os direitos de um povo que se sente como filho que não foi criado como os outros irmãos. Portanto, o povo de Hong Kong se expõe às ruas e aos olhos do mundo inteiro para provar que não se molda com formas estreitas toda uma população que já viu além do muro. Que o que move uma nação são aqueles que zelam pelo futuro das
próximas gerações com suas escolhas de hoje. São aqueles que defendem as características próprias de sua nação, aqueles que defendem a sua identidade. Em sua parte oral, constatei postura adequada, ênfase rica, ritmo ótimo, silabação boa e nível de decoração extraordinário. Concluo minhas considerações com as palavras retiradas da citação de Olavo de Carvalho. Abre aspas. Uma identidade nacional é a memória viva dos grandes feitos realizados por um povo. Fecha aspas. Sem mais, restituo a palavra. A crítica está em discussão. A crítica está encerrada. Abre aspas. A música é a arte perfeita que exprime os sentimentos dos seres imperfeitos. Fecha aspas. Dito isso, convido a acadêmica Nathalie Christine Kruger para executar a música Sweet Child O' Mine, da icônica banda Guns N' Roses, em sua versão do filme Capitão Fantástico. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to the special place beneath my statue. I only break down and cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. She's got eyes so close and bright, as if they got gray. I hate to look into those eyes and see dark pain. That reminds me of one safe place as a child and high. And I pray for the unknown and pray to find it back in mine. Oh, sweet child of mine. Sweet child of Parabenizo-a pela tocante apresentação. Passar a vida ao lado de alguém que te faça sentir especial é um sonho para muitos. Entretanto, há quem ache o conceito de que até a morte nos separe um tanto quanto monótono, ou não se sinta atraído por tal ideia. Dito isso, convido o acadêmico João Victor Feldens, do Prado, à tribuna a proclamar seu discurso Fidelidade Mecânica.
Excelentíssima diretora Rita Schindler, senhor presidente Diogo Hansen, caros mesários, prezados colegas acadêmicos e demais presentes, boa tarde. É fato que a raça humana vem evoluindo com o passar do tempo e, por consequência, mudando seus costumes. Os hábitos presentes na antiguidade, no surgimento da humanidade, foram quase que extintos. Com o surgimento da sociedade, regras e conceitos foram impostos, tais como a monogamia, por exemplo, que é o nome dado quando ao indivíduo é permitido relacionar-se com apenas um parceiro, excluindo qualquer participação de terceiros. Tal prática só é encontrada em 5% das espécies, e por mais que seja uma exceção na natureza, é a forma de relacionamento mais comum entre os humanos. Todavia, os cientistas acreditam que a monogamia não humana surge por consequência da fragilidade dos filhotes primatas, que precisam de cuidado extra, necessitando assim de um macho e uma fêmea para criá-los. Porém, ainda assim, a relação a dois dura em média apenas 1 ano. Porém, o caso dos humanos independe de filhotes e não tem data específica para acabar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio, sendo que no Brasil, cada um dura em média apenas 15 anos. Em recente artigo publicado na revista Infomoney, o Dr. Luiz Tigno, especialista brasileiro em direito da família, lista os principais motivos para o rompimento de casais monogâmicos. Entre eles, a presença de infidelidade, falta de respeito e intimidade e problemas de relacionamento com os filhos são citados, comprovando que mesmo em relações onde a monogamia é dominante, o casal sente a necessidade de procurar relacionamentos extraconjugais, por conta do desgaste da convivência e de nossa ancestralidade, que originalmente dividia tudo, inclusive parceiros, que demonstra que tal forma de união é desnatural e que a longo prazo pode não funcionar. No entanto, apesar dos inúmeros problemas que os cônjuges monogâmicos apresentam, a relação que aceita mais de 2 indivíduos em um relacionamento legal, denominada poligamia, é proibida na maioria dos países, tendo pena variável de 3 a 6 anos de cadeia no Brasil, o que infringe na liberdade individual da população, que não tem direito a relacionamentos polígamos, mesmo que todos os indivíduos estejam de acordo, sendo consequência de uma cultura predominantemente cristã que valoriza a tradição, fora a romantização dada a um único amor verdadeiro, que por sua vez é socialmente confundido com monogamia. A diferença é que o amor é um sentimento, enquanto monogamia é uma regra e originalmente uma estratégia. Como foi mostrado no documentário da Netflix, Explicando, o casamento foi a principal forma de aumentar a força laboral da família, realizar tratados de paz e fazer alianças de negócios, comprovando que o casamento não foi instituído por conta do amor, e sim por motivos políticos. Em vista disso, a busca pelo sucesso da monogamia tem fracassado nos últimos anos, fato muito bem representado no cinema, em filmes como Match Point, de Woody Allen, As Pontes de Madison, de Clint Eastwood e Beleza Americana, de Sam Mendes. Além da 7ª arte, as obras do cantor e compositor Raul Seixas também expressam o descontentamento com relações monogâmicas, por meio dos versos da música A Maçã, como: eu quis ser tua alma, tudo enfim, mas compreendi que além de 2 existem mais. Em contrapartida, a falta de sucesso que a monogamia apresenta leva-nos a pensar que ela é de fato uma escolha, que nós temos o direito de seguir, que nos conduz à seguinte conclusão: a monogamia, ainda que não natural, pode sim ser funcional, visto que temos a habilidade de segurar nossos instintos e seguir regras. Habilidade esta que talvez seja a maior diferença entre nós e os outros animais. Tenho dito.
Para realizar sua crítica, convido a acadêmica Gabriela de Zuda. Senhor Presidente, boa tarde. É uma honra participar da primeira sessão giratória para criticar o acadêmico João Victor Feldens do Prado. Devo mencionar que o texto foi me entregue na data estipulada e de acordo com as normas acadêmicas. Gostaria de iniciar destacando que o autor abordou um assunto deveras conhecido e polêmico nos tempos atuais. Poucos adultos sabem que, ao ter uma relação extraconjugal, estão praticando de forma indireta a poligamia, que é considerada um crime em muitos países, inclusive no Brasil. Todavia, eu acredito ser evidente que quando uma relação extraconjugal torna-se uma vida paralela, ela se transforma em relação poligâmica, a qual não é permitida pelos preceitos da lei. Ademais, discordo do orador quando sugere que a poligamia tem apenas os pontos positivos que foram citados no texto. Pode-se observar facilmente em uma das séries da Netflix, 3 esposas, um marido, várias famílias poligâmicas nas quais a mulher sofre uma grande pressão, tanto em sua vida pessoal quanto na educação dos seus filhos, o que pode ser justificado pelo marido estar presente em só 2 dias da semana, visto que ele precisa distribuir o seu tempo com as demais famílias. Da mesma forma, elas não se sentem mais especiais, por conta de receberem o mesmo tratamento das outras esposas. Declaro ainda que o texto foi regido em conformidade com a norma culta padrão, bem como que os discursantes foram adequadamente o tema, citando inclusive as demais espécies que praticam a poligamia, o que enriqueceu a defesa de sua tese. Quanto à parte oral, observei postura boa, ênfase adequada, ritmo ótimo, silabação satisfatória e nível de decoração excelente. Sem mais nada a declarar, devolvo a palavra. A crítica está em discussão. A crítica está encerrada. O amor é uma chama que arde dentro de nós incansavelmente, tornando a vida mais bela e colorida, e que apenas uma pessoa é capaz de extinguir. Tendo isso em mente, chamo à tribuna a acadêmica Maria Clara Kopp para proclamar sua oração intitulada Amor que ultrapassa a barreira da memória. Excelentíssima diretora Rita Schirmer, digníssimo presidente Diogo Hansen, ilustres mesários, caros acadêmicos e convidados, boa tarde. Já imaginaram qual seria a sensação de dormir sendo um alguém e ao amanhecer acordar sendo outro? Viver uma vida se conhecendo e depois não se lembrar do próprio nome? Esquecer-se dos filhos, dos momentos, das pessoas que amaram e automaticamente se auto-esquecerem? Sem dúvida, imensuravelmente triste a dor de quem está sendo afetado e dos que amam essa pessoa. Eu não era nascida quando minha avó materna iniciou no primeiro estágio desse processo. Esqueceu-se até de que teria uma neta. Não sabia onde estava e sempre queria voltar para sua casa, o local de onde ela nunca saiu. Lapsos de memória aconteciam frequentemente, crises e ataques de pânico idem. Sentia-se perdida. Quando nasci, ela já estava totalmente dependente para tudo e já não andava ou falava mais. Ela nunca chegou a saber quem eu era. Uma mulher incrível que infelizmente não tive a chance de conhecer. Vivíamos em um hospital dentro de nosso próprio lar. Foram longos anos recebendo todo o cuidado possível. Recordo-me dela na mesma posição, sem se mexer, falar ou sequer piscar.
Não se sabe se esteve lúcida todos esses anos paralisada ou se sua mente continuou desnorteada. Minha mãe, a maior guerreira que conheço, abriu mão de todos os seus desejos e metas para cuidar de minha avó, com a constante ajuda de meu pai. Dia após dia, em uma rotina extremamente cansativa que ela nunca cogitou em abandonar. Por isso, é a maior inspiração em minha vida. De igual maneira, tenho que falar de meu avô. Todos os dias, dirigia-se ao quarto do ser que ele mais amou no mundo. Mesmo sem resposta, conversava com ela, dizia que a amava, perguntava se estava com frio e se ainda existia qualquer resquício dela. Passavam os dias juntos até ela anoitecer, durante 5 anos, sendo que os médicos deram a ela apenas 2 meses de vida. Incrível foi o fato de que, antes de chegar ao estado de paralisia, jamais lhe faltou a memória ao falar de seu amor. Ela nunca se esqueceu dele. Mesmo em meio a crises e aos piores momentos imagináveis, era ele a quem chamava, sempre pedindo que não a abandonasse e que ficasse ao seu lado. Em uma noite fria de outono, ela faleceu. Foi para casa que tanto dizia que gostaria de ir. Ela partiu do nosso meio e finalmente conseguiu descansar após tantos anos de luta. Meu avô perdeu um pedaço de sua alma. Perdeu aquela que foi sua companheira por mais de 50 anos e morreu 3 meses após. Vivi e cresci vendo a força do amor. Uma história digna de ser contada, que nem essa doença, conhecida como Alzheimer, foi capaz de apagar. Segundo Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. O amor, portanto, é o sentimento mais puro de todos e que fornece o sentido de tudo, seja entre amigos, irmãos, namorados, pais, filhos. Se há amor puro, tudo emana e segue de forma simples. Contudo, cabe a mim explicar o Alzheimer, uma neurodegeneração progressiva que apresenta deterioração cognitiva da memória a curto e longo prazo. Os neurônios degeneram e morrem. A cada estágio de desenvolvimento, o dano aumenta, sendo que tarefas do cotidiano passam a ser impossíveis de serem realizadas. Cada vez, a pessoa torna-se mais dependente para ações simples. Fazem repetidamente a mesma pergunta, guardam objetos e não lembram mais aonde. Alucinações, como ver e ouvir coisas inexistentes, também são seus sintomas. Suas maiores vítimas são as pessoas de idade, aquelas que, generalizadamente, já alcançaram todas as suas metas, sonhos e desejos. Minha avó só suportou pelo amor dedicado a ela, pelos quais sempre estiveram ao seu lado. Quem ama demais, sem dúvidas, soube viver esse pouco espaço de tempo que somos destinados a ter nesse mundo. Encerro citando Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros do século XX, em seu poema As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo, bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Dedico esse discurso aos meus amados e cuidadosos avós. Em meus pensamentos, jamais me esquecerei das pessoas incríveis que tive a honra de conhecer e que se amaram profundamente. Em memória a Norma Longo e João Procópio de Souza. Disse.
Para realizar suas análises críticas, chama à tribuna a acadêmica Amanda da Silva Steinberg. Caro presidente, boa tarde. É uma honra participar da primeira sessão de oratória para criticar a acadêmica Maria Clara de Souza Costa. Devo mencionar que o texto foi entregue na data estipulada e de acordo com as normas acadêmicas. Ao iniciar, afirmo de notável importância que certamente é discorrer sobre essa doença chamada Alzheimer, que atinge cerca de 10% das pessoas acima de 65 anos e provoca a regressão sobre ações sabidas anteriormente pelos enfermos. O tema foi bem explorado pela oradora, sendo ressaltado com criatividade o dia a dia conflituoso vivido por portadores da doença e familiares próximos das vítimas, pelo qual congratula. Todavia, torna-se necessário um aprofundamento maior sobre a referida moléstia. O Alzheimer atinge mais de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo, e no Brasil, 6% das pessoas acima de 60 anos, sendo uma das causadoras da demência, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Abre aspas. As células do cérebro no hipocampo, associadas ao aprendizado, são normalmente as primeiras a serem danificadas pelo Alzheimer. É por isso que a perda de memória, principalmente a dificuldade em lembrar informações recentemente aprendidas, são frequentemente os primeiros sintomas da doença. Fecha aspas, segundo a Alzheimer's Association. Ademais, por ser uma doença ainda incurável, é possível apenas tentar preveni-la. Para tal ato, recomenda-se exercitar o cérebro, pois o baixo nível de escolaridade é um fator de risco. Desta forma, a prática de atividades físicas e a perpetuação de uma alimentação saudável podem ajudar na prevenção não apenas do Alzheimer, mas também de outras doenças. Outro sim, os fatos relatados pela autora quanto à experiência adquirida ao conviver com essa doença de forma tão adjacente à sua vida engrandecem a exploração do tema. Porquanto, apesar do conteúdo árduo e delicado, constata-se um texto de clara compreensão, com linguajar inteligível aos ouvidores, sem violar normas da língua padrão e em acordo com a tese escolhida pela discursante. Em sua apresentação oral, obteve postura agradável, uma ênfase invejável, ritmo encantador, silabação ótima e nível de decoração excelente. De fato, o Alzheimer tira grandes memórias de nossas vidas. Sendo assim, concluo, citando a poetisa e filósofa brasileira do modernismo, Adélia Prado. Tudo que a memória amou já ficou eterno. Sem mais nada a declarar, devolvo a palavra. A crítica está em discussão. A crítica está encerrada. Abre aspas. Sentia que elas não eram tratadas com igualdade e respeito. Detestava a forma como, em Aberdeen, tratavam-se as mulheres. Eram completamente oprimidas. Fecha aspas. Com essa frase do notório músico Kurt Cobain, convido a acadêmica Laura Teixeira Sumissari a proferir seu discurso, intitulado Equidade entre Gêneros e a Notória Participação Masculina no Processo. Senhora diretora Rita Schirman, ilustre presidente Diogo Hansen, caros mesários, prezados colegas acadêmicos e visitantes aqui presentes, boa tarde. Abre aspas. Ou nenhum indivíduo da espécie humana tem verdadeiros direitos, ou todos têm os mesmos. E aquele que vota contra o direito do outro, seja qual for sua raça, religião ou sexo, desde logo abjurou do seu próprio. Fecha aspas.
Assim pronunciou-se o Marquês de Condorcet, matemático, filósofo, iluminista, que teve participação de primária importância e notória relevância na Revolução Francesa. Nascido em 1743 e tendo sua morte em 1794, foi o primeiro